Amados, daqui a pouco nós vamos, ao final da mensagem, cantar um cântico que é conhecido como Usa-me. Obrigado, querido. Usa-me. Sonda-me. Então você lembra desse cântico? Você tem a letra do cântico aí para colocar? Pode colocar para mim, por favor? Esse cântico que você deve conhecer, aí eu não posso me afastar muito, né? Senão eu fujo da câmera lá. Diz: sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Vai passando. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Usa-me. Sonda-me, me conheces, quebranta o meu coração. Né? Transforma-me conforme a tua palavra. Então, esse cântico que nós vamos cantar ao final da mensagem, que vai ser baseada no cântico, ele é de uma profundidade bíblica maravilhosa. Não é a primeira vez que eu vou trazer uma mensagem que é baseada nesse cântico. Primeiro, porque eu gosto demais dele, por ser bíblico. E segundo, porque a perspectiva do cântico, o pano de fundo dele, é de que nós somos chamados por Deus em Cristo para nos tornarmos servos de Deus. Para servirmos ao Deus Santo, Trino e verdadeiro, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e não para nos servirmos dele, mas para, como servos, fazermos a vontade dele. Que diz a Bíblia, lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, abra lá. Romanos 12, 1 e 2, que diz a Bíblia, deve ser este o nosso objetivo. Romanos 12, 1 e 2. Fazer a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Então, em Romanos 12, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz, e esse é o pano de fundo do cântico. Eu peço a vocês, queridos irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis as vossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto que vocês prestam a Ele com entendimento. E não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação das suas mentes, para que vocês possam conhecer e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui nessa linguagem que eu li, e aí na linguagem que nós todos conhecemos, que vocês conhecem também, o apóstolo Paulo roga à igreja de Cristo, a nós hoje, que nós vivamos pela misericórdia de Deus e que apresentemos a Ele o nosso corpo, a nossa vida, né, como um sacrifício vivo, um culto vivo, né, que é o nosso culto que deve ser prestado em santidade de vida, em completude de vida, em integralidade de vida, o nosso culto com entendimento, sabendo o que nós estamos fazendo, o nosso culto racional, para que nós não tomemos a forma deste mundo, não nos conformemos com este mundo, com este século, mas nos transformemos dia a dia, pela renovação da nossa mente em Cristo, através da palavra de Deus, para que possamos experimentar, conhecer e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então esse é o pano de fundo que eu quero agora trazer, lendo os 4 pedidos do cântico. São 4 pedidos, ponha lá de novo o cântico. 4 pedidos. Primeiro ele pede que Deus o sonde, né, e conheça. Depois ela vai pôr lá já já. Então, o primeiro é, sonda-me, Senhor,
Ela está mudando lá de Romanos para o Cântico, ou ele, né? Entendeu? Está mudando de Romanos 12, 1 e 2 para o Cântico. Tem importância. Sonda-me, Senhor, e me conhece. São 4 pedidos. Agora ele fez uma bagunça lá, legal. Mas chega lá, chega lá. Sonda-me, Senhor, é o primeiro pedido, e me conheces. Abra sua Bíblia no Salmo 139. Esse é um pedido. Na perspectiva daquilo que nós já estávamos falando de Romanos 12, 1 e 2, de sermos servos de Deus, de transformarmos a nossa mente, a nossa vida, dia a dia, para tomarmos a forma de Cristo e não do mundo, o primeiro pedido é: sonda-me, Senhor, e me conhece. Senhor, Salmo 139, versículos 1 em diante, leia lá. Senhor, tu me sondas e me conheces. É assim que Davi começa esse salmo. Senhor, tu me sondas e me conheces, né? E ele continua: sabes quando eu me assento, quando eu me levanto, penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar, conhece os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à língua e tu já a conheces toda. E assim ele vai mostrando o quanto Deus nos conhece. E ele começa pedindo isso mesmo: sonda-me, Senhor, e me conhece. Para terminar o salmo, lá no versículo 23 e 24, dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Este é o primeiro pedido que nós devemos fazer a Deus se nós queremos servi-lo como Ele quer ser servido. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E aí então tu me perdoas, tu me quebrantas, que daqui a pouquinho vai ser o segundo pedido, tu ages em mim, na minha vida, para que eu não peque mais contra ti. Transforma os meus pensamentos, inclusive, que precedem as minhas ações, para que eu tenha a mente de Cristo. Para que até o meu pensar seja para a honra e glória do teu nome, seja para te servir, né? Esse é o primeiro pedido dos 4 pedidos, dos 4 clamores do cântico. Sonda-me, Senhor, e me conheces. E agora o segundo pedido: quebranta o meu coração. Abra a sua Bíblia no Salmo 34, veja o versículo 18, Salmo 34, e veja lá, meu querido, minha querida, o versículo 18. Ali, o salmista, que é Davi, novamente, diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito humilde, ou oprimido. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Vá um pouquinho mais à frente no Salmo 51. Salmo 51. Veja lá comigo agora o versículo 17. Quando então, novamente Davi, num salmo em que ele começa dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga, Senhor, as minhas transgressões e lava-me completamente do meu pecado. Purifica-me das minhas iniquidades. Ele então, lá no versículo 17, diz assim: porque sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. O coração compungido e contrito não desprezará o Senhor. Deus não desprezará aquele que se apresenta diante dele com um coração quebrantado, arrependido, compungido, contrito. Sonda-me, ó Deus, e me conhece, e quebranta o meu coração. Uma das funções do Espírito Santo de Deus é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós devemos pedir isso.
Senhor, me convence dos meus erros, dos meus pecados, quebranta o meu coração para um arrependimento humilde, real e verdadeiro, porque eu quero te servir como tu queres ser servido. Por isso, o terceiro pedido do cântico: transforma-me, Senhor. Transforma-me para que eu possa te servir. Transforma a minha vida, a minha mente, o meu coração, as minhas atitudes, os meus pensamentos, conforme a tua palavra. Uma das coisas mais lindas desse cântico, eu não sei quem fez esse cântico, se alguém um dia souber, me avisa. É esta frase aqui: transforma-me conforme a tua palavra. Não é uma transformação mágica. Transcendental. De Deus nos mostra o caráter de Deus. O 119, abra lá. 119, o Salmo da Palavra de Deus. Também, você sabe, o maior salmo da Bíblia. Salmo 119. E você veja lá o versículo 105. Você conhece de cor esse versículo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Versículo 107. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Me dá vida conforme a tua palavra, Senhor. E assim, o Salmo 119 vai falando em muitos outros versículos da excelência da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4. Veja comigo, querida, os versículos 12 e 13, para você ver a importância da palavra de Deus. Hebreus 4, 12, o pessoal aí da coisa está indo bem, hein? Hebreus 4, 12 e 13, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, se estamos clamando a Deus, conforme clama o cântico: transforma-me, Senhor, conforme a tua palavra. Eu quero ler mais um texto ainda, que é 2 Timóteo, pouco antes de Hebreus, só voltar a sua Bíblia, 2 folhas. 2 Timóteo 3,16. Vai ser o único ponto que eu vou ler 3 versículos. É dada a fundamentabilidade deste ponto aqui, nossa vida cristã, para o nosso cristianismo, para a nossa vivência cristã. Transforma-me, Senhor, segundo a tua palavra. Por quê? 2 Timóteo 3,16. Porque a tua palavra, Senhor, a Escritura sagrada, toda ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça de Deus, a fim de que o homem, a mulher, de que o servo, de que a serva de Deus seja perfeito, perfeita e perfeitamente habilitada para toda boa obra. Transforma-me, Senhor. Sonda o meu coração.
vê se há em mim algum caminho mau. Quebranta o meu coração, para que eu possa me arrepender dos erros que tenho cometido ou das faltas que tenho feito até sem entendimento, ou dos pecados que tenho deixado no teu altar por omissão, por não estar fazendo a tua vontade, sabendo que deveria. Quebranta o meu coração e transforma-me. Transforma a minha vida conforme a tua palavra. Esta palavra, a Bíblia Sagrada, inspirada por Deus, para nos ensinar, repreender, corrigir, educar, a fim de que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, para servirmos a Deus. Servindo ao Evangelho, ao reino, ao próximo, aos outros. Sede servos uns dos outros, diz o apóstolo Paulo em Gálatas, pelo amor. Porque foi para servir, para ser útil, para ser bênção, para ser abençoado, que Deus nos chamou em Cristo Jesus. Transforma-me segundo a tua palavra, para viver uma vida de santificação, uma vida de fruto, uma vida de obediência, Senhor, para conhecer o poder do teu Espírito Santo. Quarta petição, quarto clamor: enche-me, até que em mim se ache só a ti. Enche-me, Senhor. Com o quê? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5 e você vai saber. Efésios, pouco antes agora aqui de 2 Timóteo, só você voltar algumas folhinhas da sua Bíblia. Efésios capítulo 5. Enche-me, Senhor. Enche-me. Enche-me. Efésios 5, 15 em diante. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, pessoas sem entendimento, mas como sábios, aproveitando muito bem o tempo que Deus lhes dá, porque os dias são maus. Não vos torneis insensatos, mas procurem compreender a vontade de Deus para a vida de vocês. E não se embriaguem com vinho, no qual há dissolução, mas enche-me, Senhor. Mas o que? Qual é a ordem aí? Qual é a ordem aí? Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, servindo uns aos outros no temor de Cristo. Na nossa versão normal é sujeitando-vos uns aos outros, que é a mesma coisa. Servindo uns aos outros no temor de Cristo. Então há 4 petições, 4 orações, 4 clamores que nós devemos fazer a Deus, se quisermos servi-lo. Ponha lá. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me. Enche-me do teu poder, do poder do teu Espírito Santo, do fruto do teu Espírito Santo, que nós estamos estudando na escola dominical pelas manhãs. Enche-me, Senhor, do fruto do teu Espírito Santo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Enche-me, Senhor, com o fruto do teu Espírito Santo. Enche-me com o teu Espírito, Senhor, para que eu possa viver para a honra e glória do teu nome, servindo a ti, servindo ao próximo. E aí o cântico dá essa maravilhosa virada. Isso tudo, esses 4 clamores, para quê? Põe a segunda parte do cântico. Para quê? Para que eu possa te servir. Usa-me, Senhor, para que eu possa ser usado por ti. Deus aparece a Isaías, você conhece o texto, você conhece a história.
E depois de Isaías ter uma visão da glória de Deus, Deus diz: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? E Isaías diz: eu. Usa-me, Senhor. Eu. Envia-me a mim. Eu não tenho competência, eu não tenho condições, eu não tenho qualidades, qualificações, mas eu estou aqui para ser usado. É assim que Isaías responde. Jesus nos ensinou a orar. E na oração do Pai Nosso, Mateus 6:10, está escrito assim: seja feita a tua vontade. A ideia é: Senhor, não a minha, mas a tua. Então usa-me, para que eu possa fazer a tua vontade. Foi o que Jesus disse. Em várias vezes: eu vim para servir. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o primeiro que sirva. Eu mesmo me fiz servo para ir até a cruz e cumprir cabalmente, integralmente a vontade de Deus. Ali no Getsemane, pouco antes de ir à cruz, Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porém, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É como se Jesus estivesse dizendo: eu estou pronto, usa-me, me leva até a cruz, para cumprir o teu propósito na minha vida. É isto. 4 petições, para quê? Porque fomos chamados para glorificar, para testemunhar, para servir, para abençoar. Então, ponha lá, como um farol. Como um farol que brilha à noite. Usa-me, Senhor. Esse pedacinho do cântico é uma das coisas mais lindas que existe. Senhor, eu quero ser como um farol que brilha à noite. Que coisa linda. Que coisa horrível é a escuridão. Eu tenho medo de escuro. Eu não gosto. Já andou para um lugar que não tem luz nenhuma? Tudo escuro. É horrível. Dá medo. Né? E este mundo aí fora, amados, sem Cristo, vive nas trevas. Nas trevas, na escuridão absoluta, total. E agora você está dizendo: usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite. Abra sua Bíblia rapidinho lá em Mateus capítulo 5. E veja Jesus Cristo nos dando uma ordem. A mim e a você. Mateus 5, 13 a 16. E ali, nesse texto maravilhoso, Jesus Cristo diz, Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Ora, vocês são o sal da terra. E se o sal não tiver sabor, não salgar, para nada presta. Vocês, versículo 14, são a luz do mundo, como um farol que brilha à noite. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se pode acender uma candeia, que é um candelabrozinho, para colocá-lo debaixo da cama. Mas sim acima, no velador, para iluminar a todos os que se encontram na casa. Esse é o crente, esse é o servo de Deus, que clamou: me sonda, me quebranta, me enche com o teu espírito. Para quê? Para que eu seja como um farol que brilha à noite. Aí veja comigo o versículo 16. Eu quero que você guarde este versículo. Ah, desculpem, de novo. Não, fica tranquilo, eu volto. Se vocês soubessem o que é ficar preso aqui na câmara, vocês não iam rir de mim não, viu? Quer dizer, para mim, né, que gosto de circular. Veja esse versículo, você que está em casa, você que vai assistir essa mensagem, grife na sua Bíblia, você que está aqui no templo, o versículo 16, grife aí com uma caneta.
Porque essa é uma ordem de Jesus Cristo para mim, para você. E se nós não estivermos cumprindo esta ordem, nós estamos falhando. Então voltamos ao início do cântico, quase que como um fluxograma para dizer: Senhor, sonda e me conhece, eu estou falhando. Quebranta o meu coração. Voltamos ao início do cântico para pedir: transforma-me, Senhor, conforme a tua palavra, e enche-me com teu Espírito Santo para que eu cumpra Mateus, capítulo 5, versículo 16, na minha vida, para a honra e glória do teu nome. E ali então, Jesus diz: assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A Bíblia diz que nós somos criados em Cristo para as boas obras que glorificam a Deus, não a nós mesmos. Não a igreja, a denominação, não a pessoas, mas a Deus. E a ordem de Jesus é que a nossa luz brilhe como um farol, para que as pessoas vejam em nós a luz de Cristo, as nossas obras, o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar, na escola, no trabalho, na faculdade, na família, no lar, e glorifiquem a Deus que está nos céus. Usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite. Usa-me, Senhor, como ponte sobre as águas. Olha que coisa linda. A minha música não cristã preferida de todas as músicas que existem na face da terra, é a música com a qual eu e minha esposa entramos no nosso casamento. É a minha música e a música da minha esposa. O nome em inglês é Like a Bridge Over Troubled Water. Em português é como uma ponte sobre águas turbulentas. A letra foi feita por um cara chamado Paul Simon. Ele cantou esta música, considerada ainda hoje uma das mais lindas que já foram feitas na face da terra. E é verdade o que eu estou falando. Com um cara chamado Garfunkel. Então, Paul Simon e Garfunkel cantaram, gravaram essa música. E ela, a primeira vez que eu ouvi, eu sabia que não era uma música que estava falando de Deus. Eu sabia que não era uma música que estava falando de Jesus Cristo, a ponte que faz a ligação entre nós e Deus. Mas eu disse para minha esposa, a primeira vez que eu ouvi a música e vi a tradução, e se tornou então a nossa música até hoje, cantada logo em seguida, gravada pelo Elvis Presley, e ele tinha mania de chorar quando cantava essa música. Eu disse: Débora, esse cara talvez não tenha pensado nisso, não sei. Mas essa música tem uma profunda identidade cristã. Porque é isso que Jesus Cristo faz com a gente. Quando a gente está precisando, ele diz assim, como uma ponte sobre águas turbulentas, eu me estendo para te socorrer. Não é lindo? E agora, o cântico pede que diz que nós estamos rogando a Deus que Deus nos use como ponte. Ponte sobre águas turbulentas, para que as pessoas possam passar. Que Deus nos use como ponte sobre águas. Do mesmo jeito que Jesus faz com a gente, para que as pessoas possam passar. Para que as pessoas não morram afogadas. Eu me lembrei de João 14, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Eu me lembrei, entre outros textos, eu sei que o nosso tempo já corre, celere, eu não posso me adiantar muito mais. Eu me lembrei de João 14, 6, quando Jesus diz: eu sou o caminho. Eu sou a ponte
que leva vocês a Deus. Eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E Deus quer que nós nos tornemos pontes que levem as pessoas a Cristo. Deu para entender? Deu para entender? Pessoas estão desesperadas. Pessoas estão rogando, clamando por ajuda, não só física, não só material, mas principalmente espiritual. Pessoas estão desesperadas. Tempos de pandemia quintuplicou o número de suicídios, de desesperançados, de pessoas que estão vivendo deprimidas, ansiosas, clamando por palavras de consolo. E nós as temos pela palavra de Deus. Jesus nos dá, clamando por pessoas que se tornem pontes, para que elas possam atravessar essas águas turbulentas. Clamando por alguém que possa lhes dizer, olha, Jesus mesmo disse, vinde a mim, vós, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É nossa responsabilidade dizer, Senhor, me usa como ponte sobre águas, para que as pessoas possam passar. Depois, ele pede que Deus, e nós pedimos hoje, daqui a pouquinho vamos cantar o cântico ao final do culto, nos use como abrigo no deserto. Alguém aqui já foi no deserto? Bem, eu só vou dizer rapidamente uma coisa. O deserto é, de longe, o pior lugar da terra. Porque de dia faz 40, 45, 50 graus. E você morre de sede. E às 10 horas da noite, às 11 horas da noite, está 2 graus. Pouca gente, inclusive, sabe disso. Como não tem deserto no Brasil, pouca gente sabe disso. A temperatura despenca de 50, 40, 45 graus de dia para 5, 2, 0 grau de madrugada. E aí a pessoa morre de frio. Terrível, não? Terrível. As pessoas que estão no deserto precisam de abrigo. De dia, para que o sol não lhes moleste. De noite, para que o frio não lhes mate. E agora, o cântico pede, Senhor, me usa como um abrigo no deserto. Pessoas que estão à nossa volta estão morrendo no deserto. Eu me lembrei do Salmo 32, abra lá. Salmo 32, capítulo 7, versículo 7. Salmo 32, versículo 7. O Salmo 32, maravilhoso Salmo de Davi, ele está falando que é feliz, é abençoado aquele cujo pecado é perdoado. Que é bem-aventurado o servo de Deus a quem o próprio Senhor não atribui iniquidade. Mas ele conta que enquanto ele não confessou os seus pecados, os seus ossos envelheceram e doeram. E ele todos os dias gemia. E ele diz então que nesse momento a mão de Deus pesava dia e noite sobre ele e o seu vigor se tornou como um deserto sequíssimo. Sequidão de estio, quer dizer deserto sequíssimo. Então ele confessa o pecado ao Senhor. E ele é perdoado por Deus. E então no versículo 7, ele diz assim, Senhor, Tu és o meu abrigo. Na nossa versão comum está esconderijo.
aonde eu me escondo, aonde eu me abrigo. Senhor, tu és o meu abrigo e me preservas da tribulação e me cercas de alegres cânticos de livramento. O que confia no Senhor, versículo 10, parte B. A misericórdia de Deus o assistirá. Por quê? Porque Deus é o nosso abrigo, é o nosso refúgio, socorro bem presente na tribulação. Há um hino que diz, ó, Cristo é nosso abrigo no temporal. Isso, nos guarda de todo mal. A irmã já até lembrou do hino lá, né? É isso que nós temos que ser para as pessoas que estão aí fora, para os nossos familiares. Nós devemos ser abrigo no deserto. E por fim, em último lugar, nós devemos ser flecha que acerta o alvo. Você sabe o que quer dizer a palavra pecado? Maurício deve saber. O que quer dizer, Maurício? Fala alto aí. Errar o alvo. Amartia, ou hamartia. Exatamente, é isso mesmo. A palavra pecado quer dizer errar o alvo. Por isso a profundidade desse clamor. Eu quero acertar o alvo. Eu não quero errar o alvo, e o alvo do servo de Deus é fazer a vontade do seu Senhor, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então ele clama por fim, eu quero ser como uma flecha que acerta o alvo. Filipenses 3,14, abra lá. Filipenses 3,14. O apóstolo Paulo se coloca assim e diz, deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim e prossigo para o alvo, como flecha que acerta o alvo. Prossigo para o alvo. Eu quero ser flecha que acerta o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Leia lá, Filipenses 3,14. Para o prêmio da soberana vocação que Deus me deu em Cristo Jesus, que há de servir, que há de ser útil, que há de ser bênção, que há de viver para glorificar o seu nome. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Põe a equipe de louvor, vem à frente, vamos cantar.